A ideia de que animais podem ver e perceber criaturas sobrenaturais é uma crença bem antiga, presente em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Cães, gatos e outros animais têm sido associados a poderes sensoriais além da compreensão humana, como a capacidade de enxergar espíritos, pressentir perigos invisíveis ou reagir a presenças ocultas. Na literatura, no folclore e no cinema, essa percepção sobrenatural dos animais é explorada para criar histórias de mistério e de terror. Cães uivam a presença de espíritos, gatos enxergam fantasmas e corujas anunciam presságios de morte. Na cultura popular, essa ideia aparece em obras como Beast of Burden. Beast of Burden é uma série de HQs criadas por Ivan Durkin como roteirista e Jim Thompson como artista, publicada pela Dark Horse Comics. A história mistura terror, fantasias e mistérios acompanhando um grupo de cães e um gato que protegem sua cidade contra ameaças sobrenaturais, como fantasmas, demônios e outras criaturas do oculto. Eles fazem parte de uma organização maior chamada Sociedade dos Cães Sábios, que é uma espécie de ordem mística composta por cães com habilidades especiais para lidar com ameaças sobrenaturais. A arte aquarelada de Jill Thompson dá um tom único à narrativa, que pode ser tanto fofa quanto sombria. A técnica de aquarela permite que Thompson crie contrastes entre a aparência adorável dos protagonistas e o mundo sombrio de forças sobrenaturais que eles enfrentam. Apesar de suas diferenças como raça, tamanho ou personalidade, eles sempre trabalham juntos como uma verdadeira equipe, confiando sempre uns aos outros para resolver os problemas e desafios assustadores que aparecem em sua cidade. A dinâmica do grupo mistura amizade, coragem e humor, o que torna a Beast of Burden uma HQ especial. O primeiro volume da HQ, com o título de Rituais Animais, contém 8 histórias. A minha preferida é a sexta. A história se chama Lost. Ela começa em uma tarde comum, ou pelo menos parecia comum. O grupo praticava antigos rituais de proteção. Testava feitiços e experimentava encantamentos que mal compreendiam. Entre uma magia e a falha de outras, eles atendiam pequenos pedidos de outros animais, como a reclamação de um cão sobre uma gata que gritava para a lua a noite toda, ou uma imagem sagrada que se forma no fundo de uma tigela de ração, ou até mesmo boatos de uma árvore assombrada. Casos comuns. Eles queriam algo maior, algo como os casos anteriores já resolvidos. Sentiam que estavam prontos para o inexplicável mais uma vez. E foi então que ela chegou. Uma cadela, desesperada, com os olhos marejados e a voz embargada. Seus 2 filhotes haviam desaparecidos. Sumiram sem deixar rastros. Esse pedido comove o grupo, e sem pensar 2 vezes eles aceitam o caso. A cadela diz que, por uma distração com os seus donos, os filhotes ficaram sozinhos por um tempo. E sem saber como ou o porquê, eles desapareceram. Sem perder tempo, o grupo se divide. Vasculham quintais, seguem trilhas na lama, farejam cada centímetro. A cidade então começa a ser investigada. Mas não há sinais. Até que uma pista surge. Uma mãe guaxinim diz ter ouvido boatos de que os filhotes foram vistos perto de um lago. Não um lago comum, mas uma antiga área de mineração abandonada. Um lugar onde a natureza nunca mais cresce do mesmo jeito. O lago é conhecido como o Poço do Diabo. É um daqueles lugares cheios de lendas e mistérios, onde animais da região evitam estar. O grupo vai até lá,
Muitas dúvidas surgem. Se realmente os filhotes foram vistos naquele local, então isso significa que algo os levou para lá, já que o local é muito longe de casa e não é um lugar de fácil acesso. Teriam então os filhotes se perdido na mata ou pior, se afogado naquele lago sombrio? A hipótese de afogamento pesa como uma pedra no peito de todos. Eles decidem então a realizar um ritual de invocação de almas. Se os filhotes estivessem mortos, suas presenças seriam chamadas pelo feitiço. Caso contrário, seguiriam com a busca e a investigação na floresta. A noite cai. Um círculo é traçado. Os encantamentos antigos são recitados. O ar parte em silêncio. E então, o inesperado acontece. Os filhotes apareceram. Sim, seus espíritos surgiram, molhados, encolhidos, perdidos. Eles haviam morrido, afogados no lago. Seus espectros choravam e chamavam pela mãe. Estavam perdidos. A mãe os reconhece. Eles tentavam a comunicação. Até que um dos cães dá permissão para que os espectros o possuam, quebrando assim o círculo de proteção. Quando eles possuíram o cão, uma melhor comunicação pôde ser feita. Eles choravam, questionavam a mãe por que ela os havia abandonado. Falavam frases como: ele nos machucou, jogou a gente no escuro com os outros. O ritual não havia terminado. Na verdade, o encantamento não foi bem direcionado. Por isso, ele não evocou apenas os filhotes. Esse foi mais um erro dos ainda inexperientes cães. Mais um erro que eles aprenderiam nunca mais cometer. E então, da escuridão, uma maré invisível começa a se formar. 1, 2, dezenas. Dezenas de espíritos de animais esquecidos emergem do lago. Cães, gatos, guaxinins e até pássaros. Todos eles vítimas. Todos jogados no lago, mortos de forma cruel. E agora estavam ali, libertos pela invocação, tomados por uma raiva antiga. Mas essa raiva não era cega. Eles sabiam quem os haviam matado e usariam os corpos dos cães vivos para encontrá-lo. Um a um, os maiores entre os cães foram possuídos pelos espíritos furiosos dos animais. Uma possessão não por maldade, mas por justiça. Guiados pelos espíritos, eles correm pela floresta, seguindo o rastro que os leva até a verdade mais terrível dessa história. Escondido entre árvores retorcidas, um chalé de férias revela um segredo. Lá vivia um adolescente, mimado, problemático, sádico. Um garoto que, para aliviar sua raiva do mundo, torturava e matava filhotes por prazer. Ele era o responsável. Ele era o monstro dessa história. Não um demônio, não uma entidade do além, mas um humano. É como a história mostra. Às vezes os piores horrores têm rosto humano. E agora os espíritos o encontraram. Não há palavras, apenas a fúria fria da vingança. Então o ataque começa. Eles o mordem de todos os lados, o arrastam para o canto do armário. O ataque continua. E quando a tempestade espiritual termina, o garoto já não respira. E o armário revela sua sádica prática. Ele guardava objetos e parte dos animais como uma espécie de troféu.
No armário havia coleiras em caixas, olhos em vidros e crânios guardados. E quando tudo termina, os cães retomam a consciência. Foram libertos da possessão. Voltaram para o lago, mas havia algo a mais lá. Os espíritos que ficaram estavam tentando atacar os cães dentro do círculo, enquanto os outros possuíram animais na floresta. Mas tudo parou quando a Avelã apareceu e repreendeu os pequenos espectros em fúria. A mãe dos filhotes caminha lentamente até a margem da água. Ela sabe que seus pequenos e outros filhotes inocentes nunca mais voltarão. Mas também sabe que eles ainda estão ali, perdidos entre este mundo e o outro. E, sem hesitar, ela mergulha no lago. O seu corpo desaparece sobre a água escura, como um sussurro, como um sacrifício. Ela escolhe passar a eternidade com os filhotes, acalmando seus espíritos. O grupo observa em silêncio. Nada precisa ser dito. Eles retornam para suas casas. Os dias passam. Mais um caso encerrado. Nos dias seguintes, um jornal da cidade surge com a notícia de que investigadores estavam procurando por uma cadela desaparecida. Ela era suspeita de matar um adolescente. A equipe toda lamenta o desfecho dessa história. Até hoje, eles visitam o lago para deixar flores. Eles nunca saberiam exatamente o que aconteceu com a Avelã e o porquê. Só sabiam que seriam assombrados por aquela noite pelo resto de suas vidas. E ali, no fundo do lago, onde a luz hesita chegar e o tempo não passa, Avelã descansa com seus pequenos, aguardando o dia em que o grande cão os chamarão pelo nome.